Boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos aqui para o Minuto do Vinho de hoje. Estou com o Ferlim, que é o meu companheiro de sempre, e a honrosa visita do meu amigo, camarada, Luiz Groff. Vamos fazer um bate-papo hoje aqui. Estamos sendo prestigiados pela Coricasa e pela Madre Terra Armazém, que trouxe queijos para que a gente possa, durante o bate-papo, ir fazendo um pouco de inveja para vocês também. Boa noite, Ferlim. Boa noite, Groff. Boa noite, tudo bem? É o seguinte, o Groff, muito antes de eu beber vinho, começar a beber vinho, eu já ouvia ele falar de vinho, né? Aliás, eu acho que as primeiras garrafas de vinho que eu comprei foi com o Groff quando ele tinha loja aqui perto do cemitério municipal. No Bom Retiro. E no Bom Retiro. Eu ia ali sempre e tal. Então, e a gente vai bebendo vinho. Pois é. Mas é o seguinte, Groff, a gente vai bebendo vinho e nem vê o tempo passar, né? Sim, claro. E o mundo do vinho se transformou muito, bastante, nos últimos anos. Eu gostaria de saber de você o seguinte, desde aqueles tempos em que a gente ficava experimentando vinhos assim diferentes, porque você começa pelo... Né? Claro. Você vai no primeiro degrau, né? Igual Sim. o jogo de futebol, você para ganhar de 3 tem que fazer um primeiro, né? Sim. Depois 2, depois 3. A gente vai aprendendo. O que aconteceu nesses anos todos no mundo do vinho que merece registro? Eu digo o mundo do vinho, o mundo todo, né? Europa, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, América Latina, sobretudo, onde nós estamos, e Brasil, né? Olha, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu no vinho foi a implantação dos sistemas de temperatura controlada de fermentação. Por quê? A patente disso foi do professor Emile Pernod em 1933. Você sabe quando entrou na indústria? Em 1963. Quer dizer, levou 30 anos entre a patente para entrar na indústria. Isso parece impossível. Por quê? Porque a França se opõe a toda inovação tecnológica que possa nivelar o jogo em alimentos. Porque em alimentos em estado natural, a França é imbatível, né? Agora, quando começa a aparecer coisa como a temperatura controlada de fermentação, eu até me pergunto sempre... Qual é a diferença que isso faz na vida de quem toma vinho? Isso quem faz tá aqui com a taça. Nós não estaríamos tomando vinhos sul-americanos, nem Califórnia, nem Austrália, nem Nova Zelândia, se não houvesse temperatura controlada de fermentação. Outro dia eu me pus numa coisa interessante. A garrafa, como nós a conhecemos, que sirva para guardar o vinho, antes a garrafa servia para levar o vinho, mas para guardar o vinho de 1630. Né? 130 anos depois que descobriram o Brasil. Antes disto, o vinho estava na barrica, era intragável, oxidado. O cara fazia o vinho, punha na barrica, punha no navio, despachava o mais depressa possível para ver se ele chegava na Inglaterra ainda em condições de ser bebido. Então, mas escolheu-se os melhores lugares do mundo para fazer vinho. Bordeaux, Borgonha, Piemonte. Eu penso, pô, como é possível que com aquela coisa que não dava nem para tomar direito, os caras escolheram os melhores lugares para fazer vinho e são os melhores. Como é possível isso? E eu cheguei à seguinte conclusão, não foi a qualidade do vinho, foi a fermentação. Porque esses lugares têm o fim do verão frio. E como a fermentação é uma reação exotérmica, se você não dissipar o calor, a temperatura do mosto sobe e mata os fermentos e interrompe a fermentação. Então esses lugares eram aqueles em que era possível fermentar o açúcar até o fim. Tanto isso é verdade que na Toscana, que era mais quente, eles tinham um método de reativar, chamava governo. É o único governo que deu certo na Itália até hoje, foi esse. Eles reinjetavam vinho com fermento. Então, veja, foi a fermentação, não foi a qualidade do vinho, porque o vinho era igualmente ruim. Daí aparece o efeito garrafa, que ninguém sabia que existia. E o efeito garrafa é um negócio fantástico, porque ele harmoniza os taninos depois de um certo período em garrafa. Isso ninguém sabia que existia. Então a ocorrência da garrafa muda o conceito do vinho. Entendi. A fermentação a temperatura controlada acabou com esse problema. Quer dizer, a fermentação a temperatura controlada são serpentinas que Você consegue trazer para a tua fermentação, aqui na América Latina,
A temperatura... Na Califórnia, todo então lugar. esses lugares você não Perfeito. conseguia fermentar o vinho. Isso democratizou o vinho. Nós, não fora isso, estaríamos tomando vinhos artesanais apenas. E os vinhos artesanais, você sabe quanto custa? Sim, muito mais Então, caro. já teria acabado. É. Tá? Então eu acho que essa medida do professor Emílio Peron, por acaso eu estive com o Emílio Peron uma vez, né? Ele morreu com 100 e poucos anos de idade, e eu uma vez estive, não dizer que eu falei com ele, mas ele falou, eu ouvi. Eu estive com ele era um cara Bacana. muito simpático. Vamos brindar aqui, porque não é todo dia que a gente recebe uma figura como o Groff. Hein, Ferlin? Exatamente. Olha, esse vinho é uma boa amostra disso. Isso é um vinho da Montes, Presta a garrafa aqui, Ferlin. é um Aliás, você Cabernet. É um Cabernet você Sauvignon. é um protagonista importante, né, dos chilenos no Brasil. Eu sempre fui fã dos chilenos e há uma série de coincidências envolvidas comigo com o Chile. Inclusive, quando o Aurélio Montes fez o primeiro vinho Syrah, porque quando ele dizia que ia fazer Syrah, o Chile, o Vale Central, é muito quente para Syrah e o litoral é muito frio. Então não tinha Syrah no Chile, de qualidade não tinha nenhum. E ele dizia na escola que ia fazer Syrah no Chile. E eles diziam que ele era louco. O Montes Fore. Por isso ele botou o nome de folhinha, Montes loucura. Fore é loucura. Por quê? E o que ele fez? Ele deu uma subida na encosta da cordilheira principal. Eu não estou falando 1000 metros, como na Argentina. Ele subiu 50 metros, quer dizer, o Vale Central está a uns 300, 350 metros, ele foi a 400. Nesses 400, ele botou a cabeça por cima da cordilheira oceânica. E, consequentemente, você tem ventos à noite, ventos frios vindo do mar, porque o oceano é muito frio no Chile, tem uma corrente polar ali, a Humboldt, né? E com isto, ele atrasou a maturação do açúcar, dando tempo para amadurecer os taninos. A colheita nesse vale, Colchagua, é feita em maio, no Vale Central é feita em janeiro. Tem 5 meses a mais de maturação. Então, quando as pessoas chegam para mim, como é que eu faço para escolher um vinho chileno? Para começo de conversa, olha o vale. Porque hoje todos os produtores, mesmo os que faziam vinhos comerciais, como a Carmen, fazem o seu top de linha em Colchagua. Em Colchagua. Legal. Eu vou ter que chamar um break e voltamos aqui depois para continuar o bate-papo com o Ferlin. E vamos falar um pouco dessas preciosidades que você trouxe aqui também. Pois não. E voltamos daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao Minuto do Vinho, hoje com o Groff. E começamos a beber o Montes. Tá muito bom esse vinho aqui, hein, Ferlin? Tá muito bom. Agora, antes de o Ferlin começar o bate-bola com o Groff, nós vamos aqui falar. Você trouxe essa pessoa. Isso aqui é a Frida Kahlo, aqui, uma camarada comunista. Sim, é bonito, verdade, né? Isso é uma homenagem. É uma homenagem eu não pretendo ter uma affaire com ela, porque as pessoas, os comunistas que têm affaire com a Frida Kahlo costumam ser mortos. Não, para fazer isso você vai ter que morrer. Trotsky, né? Mas ela realmente é um rótulo muito bonito. E temos aqui o Special Cuvée. Cuvée, que esse aqui é o... Os produtores sul-americanos, tanto a Montes quanto a Catena, eles estão fazendo uma coisa muito interessante. Eles estão selecionando dentro do vinhedo as parreiras que fazem as melhores uvas. Eu queria que você falasse sobre isso com o Ferlin, mas aí aqui nós temos o Special Cuvée. Montes Alfa Pinot, mesmo esse caso. é o Cabernet. E esse é o Cabernet. Tá ok. Esse é um vinho que custa mais caro que o padrão deles, é 250 mais ou menos, aproximadamente, esse valor, mas tem essa qualidade, esse surplus de qualidade de Chateau. Você falou em preço. Esse é muito mais aqui barato. Não. R$95. 95 reais. 95 reais, que maravilha. Olha, dos melhores vinhos. Espetáculo esse vinho. Ô, Ferlin, você já falou aqui no Minuto do Vinho, nas edições de 1 minuto, de 3 minutos, sobre esse processo de produção de vinho de terroir na América Latina. Pois é.
Mas eu queria saber do Groff isso, que está tendo uma tendência, né, Groff, de os grandes produtores, principalmente as grandes vinícolas, os grandes produtores, a partir para esse tipo de vinho que eu considero vinho de terroir. O que você poderia me Olha, adiantar isso? sim, eu acho que sim. E veja, eu acho que são vinhos de chateau. Afinal de contas, os Só para os chateaus... nossos, assim, só para os nossos espectadores entenderem o que é vinho Pois é. de terroir, É. por favor. O vinho de terroir é um vinho que é uma parreira que está colocada em lugares que produz uma uva de melhor qualidade. Terroir é o conjunto das coisas físicas que afetam uma parreira, inclusive o subsolo. Não é apenas... Terroir não é território, como muita gente pensa. Terroir é o conjunto das coisas físicas, inclusive a orientação, latitude, insolação. Clima, insolação, Tudo isso é terroir. vento. Mas terroir. essa colocação de vinho de terroir, que eu acho que mais eu chamaria de vinho de chateau, a gente não se dá conta, mas os chateaus franceses, nenhum era chateau, tinha 2 chateaus. O resto não é chateau. Chateau é um lugar onde se faz vinho. Chateau não é castelo. Tinha 2 chateaus que eram castelo. E tem chateau que não tem chateau até hoje, é um galpão. Mas chateau é uma propriedade onde se faz vinho. Aqui eles tiveram essa ideia brilhante de escolher as áreas que fazem as melhores uvas dentro do vinhedo da propriedade. Então é um chateau que não tem muros, não tem telhado, não tem castelo. Mas isso não tem nada a ver com a qualidade do vinho, nunca teve. Nem na França, nem aqui. Então eu acho que realmente é um avanço muito interessante em termos de qualidade, particularmente bobinado pelo fato de que os chateaus franceses ficaram muito caros. E por que eles ficaram caros? Porque eles eram conhecidos. E a entrada no mercado de chineses e árabes, eles compraram em massa o que era conhecido. Então, o truque é procurar vinhos bons que não sejam conhecidos, enquanto não o forem. Exato. Depois, E essa tendência eu acho que já pegou, né, agora aqui na América do Sul, mas, vamos dizer, está começando, mas os grandes produtores já fazem esses vinhos. E tem um diferencial muito grande, né, como nós temos esses 3 aí que você trouxe. Olha, Que são belos vinhos, sim, né? mas eu tomei vinho, eu tomei todos os vinhos famosos quando custava, achava caro, custava 150, 200 dólares a garrafa. Era caro, mas era tolerável. Agora, eu acho que nós somos a valores que, francamente, a meu entender, ultrapassam o prazer que o vinho me causa. Tá? Eu acho que você pagar 5, 6 mil reais por uma garrafa de vinho não tem nada a ver com o prazer que te causa. Quer dizer, nós saímos da crônica gastronomia e fomos para a crônica social. sim. Deixa eu fazer aqui uma curiosidade para você e para o Ferlin, porque nós já estamos indo para o final. Alguém me disse um dia que, eu acho que foi o Ferlin aqui no Minuto do Vinho, que até R$1.000 é aceitável. De R$1.000 para cima, aí já é... O que você acha desse raciocínio? Eu acho assim, eu acho que o R$1.000 de agora não é o R$1.000 de antigamente. Sim, lógico. Porque Sim, o $1.000. dólar desvalorizou bastante. Eu acho $1.000 um preço exagerado para o prazer que o vinho me causa. Tá? Eu, francamente, acho que um valor bem abaixo disso seria suportável. E era o preço que nós pagávamos antigamente. Nós temos uma degustação de Romanée Conti, era 18 pessoas, e ela custou $300 por pessoa. E a televisão nos entrevistou e a moça disse assim para mim: você tem coragem de pagar $300 para participar de uma degustação? Eu disse: olha, eu tenho coragem de pagar $300 para comprar uma passagem de avião para São Paulo, morro de medo durante a viagem e tal, e certamente não vou pôr no meu currículo. Agora o Romanée Conti eu vou. Agora, $300 numa degustação de Romanée Conti, isso em 1990, era uma coisa perfeitamente viável. Hoje, com $300, você não você não compra nem a rolha do Romanée Conti. Isso é um absurdo. Exatamente. Isso é um absurdo. O mais em conta é $12.000. Claro. 12.000 euros. Ou seja, para tomar vinho hoje você tem que ter assessoria boa de lojas especializadas e para se orientar bem.
Claro. Exatamente. Claro. Eu sempre digo, eu erro com vinho. Eu erro. Cada vez que eu faço uma compra, eu erro com vinho. Só que geralmente eu não repito meus erros. Eu aprendo à medida. O consumidor não tem essa possibilidade. Então o consumidor tem que perguntar Procurar a uma lojas pessoa especializadas. que esteja lá no dia seguinte. Porque você, às vezes, Exatamente. nos supermercados, você fala com o cara, no dia seguinte o cara não está mais Não lá. tá mais lá. Em segundo lugar, ele não sabe o que está falando. Não tem de quem cobrar. Não, ele está repetindo o jargão. Ele não sabe, ele nunca tomou aquele vinho. Legal. Exatamente. Foi uma satisfação te receber aqui muito grande. Eu Olha, estava esperando esse dia. O prazer foi todo meu. Seja, Então, e um por brinde. favor, use e abuse. Tá bom. Com Um certeza brinde. vamos fazer outra. Até a próxima.